Olá pessoal, estamos aqui para dar continuidade aos nossos estudos. Infelizmente, por causa da pandemia, estamos quase 2 meses sem estar na sala de aula. E uma coisa que não pode parar é a educação, pois a educação é um dos pilares da nossa sociedade, certo? Hoje vamos estudar um pouco de geometria, que está na unidade 2 do livro. Primeiro vamos estudar ângulos, depois triângulos e, por fim, polígonos. Hoje a primeira aula vai ser ângulo, a segunda aula vai ser triângulos e a terceira aula vai ser polígono. Antes de começar, eu queria falar um pouco sobre geometria. O que é geometria? Geometria é um ramo da matemática que estuda as formas e os tamanhos dos objetos, certo? Geo significa terra e metria significa medidas, certo? Vamos dar início com ângulos. Para começarmos ângulos, a gente vai ver um pouco sobre retas, classificação das retas. Primeiro, o que é uma reta? Primeiro vamos falar o que é uma reta. Reta é um segmento que não tem começo e não tem fim. Ou seja, é uma linha que não tem curva, ela não tem começo e não tem fim, como aqui embaixo. Aqui, ó. Reta, não tem começo e não tem fim. Indicamos como essa setinha aqui, como ela é prolongada ao infinito, certo? Sabemos o que é reta agora vamos estudar um pouco o que é semirreta. Semirreta é uma parte da reta. A semirreta, ela tem começo, mas não tem fim. O começo dela é em um ponto, igual aqui, estamos vendo, ó, semirreta. Isso aqui é o começo dela. Tem fim? Não, pois tem uma setinha aqui, ó. E o que é segmento da reta? Segmento de reta é uma parte de uma reta que tem começo e tem fim. Ela é limitada. Aqui, ó, começa num ponto e termina em outro ponto. Classificação das retas é essencial para sabermos a definição de ângulo, certo? O que é ângulo? A definição formal de ângulo diz o seguinte: ângulo é a figura formada por duas semirretas de mesma origem. O que é semirreta? Como eu falei, semirreta é uma parte da reta que tem começo, mas não tem fim. Estou desenhando aqui, ó. Meio feio, mas dá para entender, certo? Aqui, duas semirretas de mesma origem. O que é a origem? A origem das retas nascem, é o ponto, a origem é onde as semirretas nascem. Ou seja, temos aqui, ó, duas semirretas. Essa aqui começa no ponto A e passa pelo ponto B. E essa daqui começa no ponto A e passa pelo ponto C. E aí, professor, o que é o ângulo? O ângulo é essa abertura aqui, ó. Isso é a definição de ângulo. A definição formal de ângulo. Temos aqui outra definição, que diz o seguinte: os ângulos estão presentes em quase todos os objetos em nossa volta e na natureza, certo? Tudo que a gente vê que é abertura forma um ângulo. E mais na frente vamos dar exemplos de ângulos no nosso dia a dia. Vamos ver aqui, ó. Veja a seguir alguns exemplos de como é fácil identificá-lo. Olha aqui, pessoal, exemplo de ângulo. Temos aqui uma asa delta, certo? Vocês estão vendo aqui essa linha vermelha aqui? Podemos ver, ó, que ela nasce. São duas semirretas, que ela nasce no ponto A. Uma vem para cá, ó, e a outra vem para cá. Então, o ângulo é essa abertura aqui, ó. Vamos ver outra. Pronto. O ângulo formado pela vela deste veleiro. Vamos ver aqui. Estão vendo essa linha
vermelha aqui, podemos ver, ó, essa abertura forma o quê? Um ângulo. Outro, a montanha lá atrás, também forma um ângulo. Ó. Então, tudo que a gente vê pode formar um ângulo. Qualquer figura que a gente vê, a gente pode associar essa figura a um ângulo. Outro aqui, nessa ponte. Outro ângulo aqui, ó. Na escadaria. Outro ângulo. O conceito de ângulos é bem fácil, bem simples. Aqui, como eu falei, né? Definição geométrica de ângulo. O que é um ângulo? Ângulo é a reunião de duas semirretas distintas que têm a mesma origem. Olha aqui, ó. É a figura formada por duas semirretas de mesma origem. Olha aqui o ângulo. Aqui, ó, a semirreta tem origem em O e passa por A. E vai prolonga até infinito. Outra semirreta começa em O, passa por B e vai até infinito. O que quer dizer distintas? São duas semirretas diferentes. Formou uma abertura. Qualquer abertura que é formado, a gente consegue visualizar um ângulo. Pronto, olha aqui. Ó. Observando a figura, verificamos que a figura é formada pelas semirretas OA e OB, ou seja, de O, começa em O e passa por A, começa em O e passa por B, como está aqui na definição, OA e OB, duas semirretas de mesma origem são, então isso aqui forma um ângulo, posso chamar de ângulo O com acento circunflexo em cima. Outro ponto. O ponto E é a origem da semirreta OA e também da semirreta OB, como a gente tinha falado. A semirreta começa em O e passa por A. Começa em O e passa por B. O que elas têm em comum, as duas semirretas? O ponto O. Que o ponto O são onde elas nascem, ou seja, é a origem delas. Outro ponto que a gente vai ver. As semirretas OA e OB formam um ângulo que chamaremos de um ângulo AOB. Isso aqui é uma notação de ângulo. Como assim, professor? A, O, com acento circunflexo em cima, B. Ou seja, o que quer dizer isso aqui? Isso aqui quer dizer que o ângulo formado começa em A, O, B. Ou pode também ser escrito assim, ó, como O e um acento circunflexo. Essas notações são a mesma coisa. E também, como podemos falar, o ponto O é o vértice do ângulo. O vértice é isso aqui, ó, é a origem do ângulo. Esse pontinho é chamado de vértice. Ângulos congruentes. Vamos falar um pouco de ângulos congruentes. Quando a gente fala na geometria, o nome congruente tem o mesmo sentido que a igualdade. Mas a igualdade a gente usa quando a gente fala em números. Ou seja, um número é igual ao outro. Quando a gente fala em medida, a gente fala em congruentes. Ou seja, um ângulo é congruente ao outro, mas as palavras são sinônimas uma da outra. Tem o mesmo significado, certo? Vamos ver aqui o pontozinho. Ângulos congruentes são aqueles que possuem a mesma abertura, ou seja, a mesma medida. Outro ponto. Observando as figuras ao lado, verificamos que os ângulos AOB, que é esse aqui, esse ângulo, e CED são congruentes. CED é isso aqui, ó. Se eles são congruentes, eles têm a mesma medida. Então eu posso dizer que isso aqui, ó, A, O, B, tem a mesma medida que C, E, D. Certo? Tá meio feia a letra, mas porque eu
estou usando a mesa digitalizadora não, aí eu estou fazendo aqui no mouse. Aí fica meio feio, mas dá para entender, certo? Qual é o sinal de congruente? Pode ser um sinal de igual normal, ou pode ser isso aqui, ó, 3 tracinhos. É o mesmo significado. Mas isso a gente vai adquirindo com o tempo. Medidas de ângulos. Vamos ler aqui. Vimos que os ângulos são formados por duas semirretas de mesma origem e distintas. Também vimos que os ângulos congruentes são aqueles que têm a mesma medida, como eu tinha falado. Mas para termos certeza se os ângulos são congruentes ou não, precisamos medir essa abertura. Com certeza. Por quê? Porque ao olho não tem como a gente visualizar. E como é que a gente vai medir? A gente vai medir através do transferidor, que vai ser no próximo slide, certo? Medidas de ângulo. Observe na figura ao lado que os ângulos AOB, formado pela semirreta AEB, semirreta, que é essa daqui, ó, AEB, e forma um ângulo o quê? Um ângulo O, AOB, que é esse ângulo aqui. São todos isso daqui. Ele foi dividido em 4 partes iguais. Podemos ver aqui, ó, uma parte, outra parte, outra parte, outra parte. Foram divididos em 4 partes iguais. 4 partes o quê? Congruentes. Então, os 4 ângulos que estão formando aí, eles têm a mesma medida, então são congruentes. Esse daqui, podemos ver, ó, esse aqui é outro ângulo, esse aqui é outro ângulo e esse aqui é outro ângulo. Se o ângulo maior for dividido em 4 partes iguais, então formou 4 ângulos o quê? Congruentes. Vamos ver isso aqui. O ângulo COD é uma das 4 partes dos ângulos formados pela semirreta AEB. É esse ângulo aqui, ó, que está em amarelozinho. Pronto. Unidade de medida de ângulos. No exemplo dado, que a gente olhou, que a gente viu esse exemplo aqui, ó, COD é a unidade de medida do ângulo AOB, pois tomamos um padrão de comparação. Mas para não haver confusão, com cada um usando uma unidade de medida diferente, decidiu-se que a unidade de medida dos ângulos é o grau. Isso é extremamente importante. Quando a gente fala em ângulo, é evidente que temos que falar em grau. Todo ângulo é dado em grau ou radianos. Radianos é muito mais na frente em outras séries que vocês vão ver isso. Hoje temos que ver, quando a gente fala em ângulo, a gente fala em grau. Aqui, medida de ângulo. Para medir um ângulo, a gente tem que usar isso aqui, ó. Esse objeto, que todos de vocês sabem o que é. Sabem, já tiveram, a escola deu a vocês. Isso se chama o transferidor. Não é régua, é transferidor. Para que serve? Serve para medir ângulos. E esse transferidor é um transferidor de 180 graus, como a gente está vendo aqui nessa figura. Representando as medidas em graus com o símbolo. Veja só, esse símbolozinho aqui, ó, quando a gente fala em grau, tem que ter esse símbolozinho aqui, ó. Por exemplo, 35, se tiver essa bolinha aqui, então é 35 graus. Veja só. Isso aqui se lê como 35. Mas se tiver essa bolinha aqui, é 35 graus. Não confunda isso. Aqui, como usar o transferidor? É simples demais. Primeiro, para medir um ângulo dado, devemos posicionar o transferidor de forma que seu centro possa coincidir com o vértice do ângulo. Qual é o vértice do ângulo? Esse pontinho aqui que é o O. Então, o centro do transferidor tem que coincidir aqui. Eu tenho que colocar o centro em cima do vértice. Outro ponto. A semirreta OA, ou seja, começa em O e passa por A, deve passar pelo zero do transferidor. O zero do transferidor está aqui, ó. Fazemos então a leitura da medida do ângulo, observando a marca do transferidor por onde passa a semirreta OB. Qual é a semirreta OB? Essa daqui, ó.
No caso da figura ao lado, o ângulo mede quanto? 60 graus. Então esse ângulo aqui mede 60 graus. Por quê? Porque quando eu coloquei ele certinho no centro, o vértice dele certinho no centro do transferidor, a abertura chegou aqui no 60. Então isso aqui quer dizer que é 60 graus. Então esse ângulo mede 60 graus. O ângulo AOB mede 60 graus. Pronto, classificação dos ângulos. Essa é bem de boa e também muito importante, certo? A gente vai ver ângulo nulo, ângulo agudo, ângulo obtuso, ângulo reto, ângulo raso e uma volta, certo? Qual é aqui? Ó? Ângulo nulo. Esse é o mais simples. O ângulo nulo é aquele ângulo que mede 0 graus, certo? Outro ângulo. O ângulo agudo. O ângulo agudo é todo aquele ângulo que mede menor que 90 graus. Ou seja, 90 graus é isso aqui, ó. 90 graus seria assim. Mas como essa semirreta está menor do que 90, então todo ângulo que mede menor do que 90 graus, ele é um ângulo agudo. Olha aqui um exemplo. Esse ângulo aqui, ó, mede menor que 90 graus. Isso é um ângulo o quê? Agudo. Pronto, ângulo reto. Ângulo reto é todo aquele ângulo que mede 90 graus. Olha aqui a imagem. E a gente representa um ângulo reto com esse quadradinho aqui, ó, no ângulo. Isso quer dizer que esse ângulo mede 90 graus. E o ângulo que mede 90 graus, ele é conhecido como ângulo reto. Olha aqui, 90 graus. Então isso aqui é um ângulo reto. Olha essa imagem aqui. Olha aqui um exemplo do dia a dia. Isso aqui é um lutador de taekwondo. Olha a posição que ele está fazendo. Essa abertura aqui é de 90 graus. Pronto. Ângulo obtuso. Ângulo obtuso é todo aquele ângulo que é maior que 90 graus e menor que 180 graus. Pode ver aqui, ó. Ele é maior do que 90. 90 ficava aqui, ó. A abertura dele é maior. Então, se ele é maior do que 90 e menor do que 180, então isso é um ângulo obtuso. Podemos ver aqui, ó. Essa escada aqui, esse suporte da escada. Eu acho que é isso que se chama. Pode ver, ó. Ele é maior do que 90 graus. Aqui é um ângulo reto, ó. Esse ângulo aqui. Aqui é reto. Mas aqui, isso é um ângulo obtuso, maior do que 90 graus e menor que 180. Pronto. O ângulo raso ou meia volta pode ser chamado de meia volta ou ângulo raso. O ângulo raso é esse ângulo aqui, ó. É um ângulo que mede 180 graus. Pode ver, é um ângulo assim, ó. Esse ângulo aqui mede 180 graus, então é um ângulo raso. Toda reta, o ângulo dela é um ângulo raso, é um ângulo de 180 graus. Ok, essa ginasta. Isso é um ângulo de 180 graus. Ok. Classificação dos ângulos. Ângulo de uma volta. Ângulo de uma volta é uma circunferência completa. E uma circunferência completa tem 360 graus. Uma volta é 360 graus. Obrigado. Espero que tenham gostado dessa aula e aproveitem os estudos de vocês. Tchau.